E vamos iniciar, né? Importante é iniciar. Vamos lá, opa. Então, gente, na aula passada a gente viu a introdução, né? A termoquímica, reações exotérmicas, endotérmicas, como calcular a variação de entalpia. Nessa nós vamos trabalhar um pouco com a estequiometria empregada à termoquímica. Doutor, o que é estequiometria? Tudo bem. Então, estequiometria, ou cálculo estequiométrico, é um meio de você relacionar a massa ou a quantidade de matéria com energia, no nosso caso a variação de entalpia, ou com a previsão de outras massas. Como a gente sabe que numa reação termoquímica ou é liberado ou é absorvido energia ou calor, essa quantidade absorvida ou liberada, ela é diretamente proporcional aos coeficientes das substâncias. Então, a partir disso, a gente pode calcular o número de moléculas, a massa, ou, em alguns casos, o volume dos reagentes ou produto, dependendo do que a gente vai calcular, através de uma equação termoquímica. Para que fique de uma forma mais simples, deixa eu mudar aqui a cor do pincel. Não tem medo. Ó, vamos partir para o exemplo mais simples. Lembrando que eu vou estar colocando uma equação genérica. Ó, tenho 2A mais B, que geram 3C mais D. Vamos supor que isso aqui seja uma reação endotérmica, tem que absorver calor. Não tem que caloria. Pronto. Então, o que são os coeficientes? Para vocês que estão vindo, vamos ter 4 coeficientes aqui. Ó. O primeiro coeficiente, o de A, ou seja, eu vou ter 2 mols de A, ou 2 átomos de A, ou 2 kg de A, reagindo com 1 de B. Professor, eu não estou vendo 1. Pois é, na química, quando não tem nada assim na frente da molécula ou do átomo, significa 1, que geram 3 átomos, 3 mols ou 3 moléculas de C. E uma de D. Mais uma vez, 1 não está aqui porque ele está subentendido. Não é necessário escrever 1. Até porque se tem a molécula lá, é claro que vai ser 1. Então fica sobre aviso isso. Então eu posso estar relacionando qualquer um desses coeficientes com essa entalpia. Por exemplo, se 2 moléculas A ou 2 mol de A geraram 23 quilocalorias, 4 moléculas vão gerar o quê? Aí faz meio pelos extremos. Então, isso é o cálculo estequiométrico. É você relacionar. Se eu quiser, por exemplo, fazer isso com B, eu posso fazer. Então, isso é uma forma de você estar encontrando novas energias de entalpia ou propondo novas através do aumento ou redução de massa. Por exemplo, eu não quero mais saber para 4 mol, quero saber para meio mol. Então, ó, eu já tenho as informações dadas pela equação termoquímica. Então, aqui eu posso calcular para meio mol. Vai ter aqui ΔH2, que é a entalpia nova, ou X, aí dependendo do que vocês quiserem. Então, essa é a relação com cálculo estequiométrico. Bom, partindo para esse... Alguém está pedindo para entrar. Então, partindo para esse pressuposto, primeiro a gente tem que entender o que é o mol.
Então, o mol é uma unidade para a quantidade de matérias. Ou seja, quando a gente fala que tem 1 mol de qualquer coisa, a gente tem exatamente, sem tirar nem pôr, sem aumentar e sem reduzir, essa quantidade de entidades. Por que entidades? Porque pode ser átomos, íons, moléculas. Mas nós temos essa quantidade. Professor, o que isso significa? Que depois dessa vírgula aqui tem 23 casas. Ou seja, se eu falar que tem 1 mol de carbono, 1 mol de carbono, ou seja, de átomo de carbono, eu vou ter exatamente 6,22 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, para a gente não fazer os cálculos com esse número tão grande, ele foi reduzido para 1 mol. Mas, por exemplo, se eu quiser calcular para 2 mol, então o que eu vou fazer? 2 mol. Lembrando que passou de 1 tem que acrescentar o S. E pode ser pronunciado mol ou moles. Vai depender da pronúncia. Então, ó, qual outra relação que a gente pode fazer? Gente, por incrível que pareça, eu sei que vocês já viram as massas atômicas. Então, quando falar assim, qual seria a massa do átomo de carbono? Aí tem 12 unidades, mas também tem algo que diz que 12 gramas dele equivale a 1 mol, fica 12 gramas por mol, com massa atômica. Então, se a gente cortar o mol, a gente sabe que dentro de 12 gramas de carbono existe essa quantidade que equivale a 1 mol. O mesmo acontece se eu fazer com o nitrogênio. 1 mol de nitrogênio, seja de N, é igual a 622,10 elevado a 23 átomos desse hidrogênio. Como lá a massa dele é 14, então dentro de 14 gramas eu tenho essa quantidade de átomos e eu tenho 1 mol de nitrogênio. Por que isso é importante? Às vezes a questão pede, né? Ou então, qual a entalpia de, por exemplo, 2.000 átomos de nitrogênio em uma determinada reação? Como é que eu vou calcular isso? A gente calcula o mol e depois converte. Mas o que é importante também para a gente saber? Calcular as massas moleculares para transformar em grama. Como assim? Por exemplo, o gás hidrogênio. Ele é um gás. E ele é formado por 2 hidrogênios. Nós vamos lá, 2 vezes 1. Porque esse 1 lá na tabela periódica tem a massa dele que é de 1 grama por mol. Ou seja, para mim ter 1 mol de hidrogênio, eu preciso de 1 grama. Como a fórmula diz que essa molécula tem 2 átomos de hidrogênio, então eu vou botar a quantidade vezes a massa. Opa, volto para cá. Então, para todos os efeitos, eu tenho 2 gramas de gás hidrogênio. Então, vamos calcular de outros materiais, eu vou ter que usar isso. Usar essa técnica, essa situação, essa estratégia. Lembrando, gente, como é 1, nunca altera. Por exemplo, se eu tiver o gás metano, vou botar aqui, gás metano. Então, ó, o carbono tem massa 12, que a gente já viu aqui, mais 4 vezes 1. Por que 4? Eu tenho 4 átomos de hidrogênio. Essa molécula é representada espacialmente como um carbono para ligações com átomos de hidrogênio. Então, ó, 12 mais 4 vezes 1, 4. Tá, aqui eu vou ter 16. Então, a massa dele é 16 gramas. Aí você pergunta, professor, todo gás metano vai ter 16 gramas? Vai. É uma massa fixa, não é alterada. Se a gente partir para outras moléculas maiores, como por exemplo o trióxido de alumínio, aí ó, a massa do alumínio é 27. Como eu tenho 2 átomos aqui, ó, então tenho que multiplicar por 2. O oxigênio é 16 vezes 3. Professor, eu posso botar 3 vezes 16? Pode. Eu posso botar 27 vezes 2? Pode.
A ordem dos tratores não altera o curso da rodovia. Não importa se eles estão fazendo de Presidente Dutra a São Domingo ou de São Domingo a Presidente Dutra, a rodovia vai estar feita. Então aqui, ó, 2 vezes 27, 54, mais 3 vezes 16, 48. 12 que vale 1, então aqui, ó, 102 gramas. Então, todo trióxido de alumínio vai ter, ou todo óxido de alumínio vai ter essa massa. Se a gente partir para outras moléculas, ser sempre a mesma coisa. Ó. 4 carbono e 10 hidrogênio. Então, ó, 12 vezes 4 mais 10 vezes 1. 12 vezes 4, 48, né? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Mais 10 vezes 1, 10. Então, 58 gramas. Então, essas massas nunca mudam. E está fazendo aqui de algumas moléculas para vocês irem vendo. Quando é com mol, a gente só vai relacionar mol e mol. Agora, se for massa, em grama, aí a gente tem que calcular a massa para substituir. Mas, por exemplo, disser 2 mol, aí não precisa transformar. E a gente tem os casos de algumas substâncias que são consideradas substâncias simples ou isoladas. Por exemplo, ó, o enxofre ele existe na forma de enxofre livre, entendeu? Eu só vou lá e coloco 32. O caso do ferro, 56. O próprio alumínio ele também pode existir na forma isolada. Para reterciar aqui, 27. Então, é livre, gente, entendeu? Pega as massas assim e vou botar essas massas. Vão estar nas questões. Falando em questões, vamos iniciar. Ó, exemplo 1. Sabendo que o valor da variação de entalpia da reação de combustão do álcool etílico, também chamado de etanol, é igual a menos 1.366,1 kJ. Calcule a quantidade de calor liberada na combustão total de 5 mols. Faltou o S bem aqui, eu vou botar. Dessa substância. Então, o que a gente vai fazer? Quem é o álcool etílico? Está aqui, ó. Que é o mesmo etanol. Vou escrever etanol. Ele só tem, ó, 1 mol, que gera essa quantidade. Ó, gente, veja como é simples. Então, 1 mol, né? Então, 1 mol de etanol gera menos 1.366. Olha, botei a vírgula aqui. Tá aqui. Kilojoules barra mol. Pronto. E ele quer saber para 5 mols. Então, aqui eu posso botar ΔH2 ou X. Ó, lembrando, gente, a gente sempre vai usar isso. Ó. M1, ou seja, que é a massa ou a quantidade de matéria que vem sempre na reação, que gera uma entalpia que a gente já conhece. Então, esses dois dados a gente já tem. Que, no caso, é um mol daqui e a entalpia daqui. Nós vamos ter a massa 2, foi dada. Se vocês quiserem até, vamos guardar isso daqui, ó, pequena anotação. Foi dada aqui, ó, que é 5 mols, que vai gerar um ΔH2 ou X. Tem gente que prefere colocar X para ficar mais matemático. Então, como resolver isso? Sempre nós vamos resolver utilizando meio pelos extremos. Então, ó, o M1, 1 mol. O ΔH1, está aqui, ó, menos 1.366,1. M2, está aqui, ó, 5 mol. Quem é o ΔH2? Eu não sei. Então, ó, e esse para cá. Então, ó, ΔH2 vezes 1 é igual a menos, gente, não esqueça disso, 366,1 vezes 5.
Isso é um detalhe importante que a gente não pode esquecer. Que eu acho importante demais ser dito. O sinal, se ele é negativo, depois das multiplicações e divisões ele vai continuar negativo. Se ele for positivo, ele vai continuar positivo. Então, pelo amor de Deus, não troque o sinal. Pronto. Então, ó, o valor da entalpia para a queima completa de 5 mols é esse. 6.830,5 quilojoules. Eu vejo que é algo simples. É só você montar uma relação de proporção. Pronto. Quando vocês estudam lá razão e proporção lá na matemática, vocês não sabem o que vão empregar, empreguem reações termoquímicas. Que tudo dá certo. A outra situação aqui, ó. Essa daqui, gente, é a combustão do enxofre. Ó. Tá aqui o enxofre. Como a gente viu lá nos primeiros slides, a massa dele é 32. Então, como está pedindo massa em gramas, então vou escrever bem aqui no cantinho. Ó. 1 mol de enxofre equivale a 32 gramas de enxofre. Então aqui eu vou ter o que? 32 gramas, que vai gerar o que? Essa entalpia. Como eu falei para vocês, às vezes a gente pode eliminar algumas questões só por observação. Se o sinal é negativo, ele vai permanecer negativo. Uma vez ele permanecendo negativo, eu já posso eliminar esses dois. Por quê, professor? Porque o sinal aqui é positivo. Então só fico com duas alternativas. Olha que interessante. Sinal positivo não tem como ocorrer nesse tipo de cálculo. Eu elimino. Então só fica sinal negativo. Então a resposta ou é a letra A ou a letra B. Aí vamos montar aqui, ó. Como eu falei, massa 1 gera ΔH1. Massa 2 gera ΔH2. Se eu substituir, eu vou até escrever, lembrou os livros lá do mestrado, substituindo os valores. Nós vamos ter o que? Que é a massa 1? 32. Quem é a primeira entalpia? A entalpia 1 da equação menos 72 quilocalorias. Quem é a massa 2? Tá aqui, massa 2, 92 gramas. Então bota aqui, E agora, gente, esse indivíduo vem para cá e esse vem para cá. Vou continuar aqui na frente. Então vamos ter o que, 32 vezes ΔH 2 é igual a 92 vezes... o que eu disse? O sinal permanece aqui, Então nós vamos ter o que, ΔH2 é igual... Vou botar logo dividindo. 32, aí 92 vezes menos 72. Menos 6.624. Quando eu dividir esse valor por 92, ou por 32,
624 dividido por 32. Ah, gente, ó, teve um erro aqui, agora que eu percebi, ó, é 96 gramas, que eu botei 92. Então, ó, só consertar 96 e aqui 96. Então, 96 vezes 72. E neném. Só apagar esse valor aqui. Menos 6.912. Quando eu dividir 6.912 por 32, dá 266. Então, ΔH2 é igual a menos 216 quilocaloria. Então, vamos lá na letra A. Viu? Até botar aqui, tem mais espaço, ó. Então vamos dividir 6.912 por 32. Para não ficar perdido. Então, ó, veja como é simples. Se for mol, a gente utiliza os dados da equação termoquímica. Se for massa, a gente converte o mol em gramas, joga na fórmula e divide. Gente, lembrando aqui, ó, a gente está só multiplicando e dividindo. Não tem nada de sobrenatural. Nada que vocês não estejam aptos a fazer. Então, dúvidas, questionamentos, choro, ranger de dente ou só felicidade? Adiante. Então, gente, só uma observação que a gente vai fazer, que é de extrema importância. Ó, se a nossa reação for uma reação endotérmica e a gente estiver usando a relação que na equação termoquímica já vem com sinal positivo, o segundo delta H2, ou a segunda entalpia que a gente está procurando, vai ser sempre positivo. Se a nossa reação for exotérmica, que libera a primeira entalpia da reação é negativa. E a segunda que a gente vai calcular também vai ser negativa. Então não tem como você calcular. Não tem como você calcular dentro de uma reação endotérmica e no final o sinal dá negativo. Ou então dentro de uma reação exotérmica o sinal dá positivo. Se você começou com sinal positivo, termina com sinal positivo. Começou com sinal negativo, termina com sinal negativo.
inútil. Então, gente, ó, existe algo chamado entalpia padrão de combustão. Como assim, professor? Entalpia padrão de combustão. Entalpia padrão de combustão é a variação de entalpia, que ela vai ser representada, aqui não deu de eu colocar com todas as... Ela é representada por ΔH e uma bolinha em cima e um Czinho, que envolve a combustão de um mol de uma determinada substância. Aqui nós temos algumas substâncias e tem um dado interessante aqui, que eu quero que vocês foquem bem nisso. Combustão completa. Como assim, professor? Combustão completa. Na maior parte dos casos, uma combustão é considerada completa, considerando todas essas outras substâncias que têm carbono, quando o produto, você tem esse produto, dióxido de carbono e água. Então, isso para o padrão. É importante a gente detalhar, ó, como diferenciar CO2, dióxido, botar o acento, de carbono. Quando você tem uma reação incompleta, olha a diferença, eu vou botar aqui, ó. Uma reação incompleta de combustão, você tem a formação do monóxido. Sabe, professor, é a mesma coisa? Não, porque esse daqui só tem um átomo de oxigênio, aqui você tem dois. Então, você tem a formação do monóxido de carbono e água também. Então, a gente considera como entalpia de combustão somente reações de combustão completa. E a gente descarta as reações incompletas. Lembrando, tem que ser uma reação completa, eu vou até anotar em cima, tem que ser uma reação de combustão. Vou abreviar a combustão completa e a gente considera um mol da substância. Pronto. Isso para a gente ter a entalpia padrão. Quando a gente fala em entalpia padrão, as condições também têm que ser padrão. Que condições? Temperatura e pressão. Risquei tudo aqui. Então, temperatura e pressão tem que ser padrão. É fácil de ver isso? Sim. Ó, a gente tem dois tipos. Nós temos as condições normais de temperatura e pressão e temos as condições padrão. Que a gente considera a pressão a 1 atm e a temperatura de 0 graus Celsius. As normais de temperatura e pressão é temperatura a 20 graus Celsius, 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. Então, na condição padrão, temperatura é 0, pressão é 1. Bom, aí a gente utiliza as nosso conhecimento. Por exemplo, a equação tem que estar sempre... Opa, bota aqui embaixo. Por exemplo, vamos utilizar o gás metano. Ó, gente, toda reação de combustão, nós sempre vamos ter a presença do oxigênio, que é o comburente. Isso. Então, nós temos aqui uma reação de combustão. Agora, deixa eu só ver aqui quanto é o valor. De grafite, metanol... Metano, pronto, 894. 890,4.
Então vamos lá, menos 890,4 kJ. Pronto. Como aqui tem 4 carbono, que eu boto 2 oxigênio, com 2 oxigênio, então aqui pronto. Aqui está a equação balanceada. Podemos dizer que isso daqui é para 1 mol, então isso daqui é o padrão. Ou 16 gramas, mas a gente é preferível usar 1 mol. Por exemplo, se eu quiser saber isso daqui para 3 ou 4 mol, como é um padrão e isso daqui não é alterado, estando nessas condições que eu já falei, a gente montar a regra que a gente acabou de ver. Ó. 1 mol gera menos 890,4. Vamos botar aqui 2 mols e meio. Era delta H2. Então, multiplica 1 mol por isso daqui por isso. Então vamos ter, ó. Então a gente pode estar usando esses valores padrões, né, de combustão para prever a combustão de uma massa maior ou menor do gás metano ou de outra substância. Lembrando que está aqui com o tempo, fica tipo automático. Na hora que você vê, já sabe o que tem que fazer. Então, ó, menos 2.226 kJ. Pronto. Então, ó, tudo isso através do que? De uma simples proporção. Então, essas são a entalpia padrão de combustão. Lá na física o pessoal também costuma chamar de calor de combustão. Então, calor de combustão é a mesma coisa de entalpia padrão. Quantas entalpias nós vamos ver? São duas, a de combustão e a de formação. Porque ou você está formando alguma coisa ou está incendiando alguma coisa. Lembrando, toda reação de combustão a gente sabe que libera energia. Mas as reações de formação, dependendo do que eu esteja formando, dependendo de quem seja o produto. Como assim, professor? Produto e o reagente? Pois é, a gente reage a matéria-prima para formar o produto. Aí nós estamos formando o produto. Então, a formação, as reações de formação e as entalpias padrão de formação não são positivas. Nem todas são positivas. Algumas são negativas. E eu quero que vocês mentalizem de uma forma simples, porque tem muita gente que associa algo sendo contrário a outro. Por exemplo, a questão do bem e do mal. Aqui não é assim. Por exemplo, a combustão do metano é menos 890,4. Então a formação vai ser mais 800. Não. Vai não. Vai não, vai não, vai não. A gente até pode pegar um exemplo simples, ó. O eteno aqui, ó. C2H4 mais 52. Combustão do eteno, menos 1410,8. Então, quando a gente chegar em energia de ligação, a gente vê porque existe essa disparidade entre a formação e a combustão. Vai depender do material. E grande parte das substâncias simples, quando você vai formar elas, é igual a zero. Como assim, professor? A entalpia de formação é zero. Salvo os casos que a gente vê aqui, ó, do ozônio e do bromo, que eles têm uma energia de formação, mas as demais são zero. E para quanto é essa energia? Para 1 mol. Então, a gente tendo a energia de formação, a gente também pode prever, calcular a mesma situação. Por exemplo, vamos calcular aqui o gás metano, formação dele. Ó. Carbono sólido mais gás hidrogênio, reage, forma o gás metano. Tem 4 hidrogênio, aqui tem 2, pronto, está balanceado.
Você está mentindo. Então, se a gente for observar a formação do gás metano, a gente pode estar utilizando algumas informações e colocando valores. Se eu não me engano é 74, menos 74,5 kJ. Isso para a gente considerando a formação de um mol. Então isso aqui é o padrão, é um mol. Sendo isso aqui o padrão, eu posso extrapolar. Por exemplo, no exemplo passado eu fiz a combustão de 2,5, agora eu quero a formação de 2,5. Vou botar aqui ΔH, ou X, vai depender do que vocês querem. Multiplica esse para cá e esse para cá. Lembrando, sempre quando é 1 vezes alguma coisa, é igual a essa coisa. 2,5 vezes menos 74,5. Lembrando, se o sinal está negativo, vai ficar negativo até o final. Vou fazer o cálculo aqui. Aí, ó, 2,5. Eita. 2,5 vezes 74,5. 186,25 kJ. Não esqueçam do sinal, menos 186,25 kJ. Essa daí é a energia que a gente tem. E a gente pode utilizar essa entalpia de formação aqui para propor a entalpia de uma reação. Vocês sabem, a entalpia da reação é igual a menos a entalpia dos produtos menos dos reagentes. Por exemplo, a gente pode botar até aqui, ó, que é a entalpia do produto. É somando todas as entalpias menores que formam os produtos menos as entalpias dos reagentes. A gente pode utilizar essa variação, desde que a gente tenha o que? As entalpias de formação. Aqui está tudo entendido, né? Lembrando, como as entalpias são sempre para um mol, são sempre para um mol, então a gente vai multiplicar, por exemplo. Se a gente considerasse essa equação aqui no reagente, ó, eu tenho um coeficiente 2, então uma das entalpias seria multiplicada por 2. Mas como aqui são substâncias simples, geralmente ia ser 0 e 0. Então 2 vezes 0, 0. Ficaria só com o produto. Para não ficar muito só na parte teórica da coisa, vamos ver um exemplo aqui. Na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o alumínio é utilizado como redutor de óxidos no processo denominado aluminometermia, conforme mostra a equação, onde 8 átomos de alumínio reagem com 3 moléculas de tetraóxido de manganês ou óxido de manganês, que produz 4 moléculas de óxido de alumínio e mais 9 átomos de manganês. Se a gente considerar, eu posso dizer que 8 mol de alumínio reagem com 3 mol de óxido de manganês, que gera 4 mol de óxido de alumínio, que gera 9 mol de manganês. Mas o que vem ao caso aqui? Ele deu 2 entalpias de formação. Vou ter que mudar a cor aqui, porque senão não dá certo. Ó. E deu a do óxido de alumínio e a do óxido de manganês. Professor, como é que vai calcular? Tá faltando 2. Lembra? Aqui são metais, então
A entalpia de formação desse daqui é zero. E a entalpia de formação desse outro também é zero. Por isso só aparece desses dois. E agora ele quer que calcule, não tem a variação de entalpia, ou seja, calcule o ΔH. Para essa reação a 298 Kelvin. Então vamos lá. De uma forma mais simples. Essas entalpias aqui, tanto do alumínio quanto do magnésio, é para 1 mol. Vou até botar aqui, ó, 1 mol. E aqui a gente tem 3 e 4. Então, deixa eu abrir aqui a caixa de ferramenta. Aqui, ó, energia do produto, né, entalpia do produto, menos a entalpia do reagente. A gente pode começar assim, ó, aproveitando já isso daqui, ó. 3 vezes, aí eu venho aqui, ó, energia menos 1385,3. Vou até botar aqui. Essa é do reagente. Do produto, 4 vezes 1667,8. Beleza, os sinais negativos a gente sabe que tem que colocar. Então eu posso colocar aqui assim, ó, ΔH é igual a energia do produto 4 vezes, porque eu tenho 4 mols ou 4 moléculas, ou menos, opa, 1000, sumiu o sinal, 667,8 menos 3 vezes menos 1385,3. Lembrando, se você quiser multiplicar aqui em cima e só botar o resultado aqui, legal, tudo vale. Tudo bem quando termina bem. E os seus olhos não estão rasos d'água, mas eu sei que no coração falta uma. Então, 4 vezes menos. Então, aqui eu vou ter o que? Como produto, eu vou ter menos 1000 ou 6.670,4. O é o menos da fórmula, não esqueça. O menos daqui, agora multiplica tudo. 3 vezes 1000, opa, botei foi já 300, 1385,3. Então, né, 4155,9. Nós vamos resolver, gente. Ó, um detalhe importante, às vezes as pessoas acham que é chatice, mas não é, ó. Tá tendo uma multiplicação de sinais negativos, eles vão ficar positivos. Então, 4.000 menos 150, que agora é mais. Por que ficou mais? Porque eu tenho a multiplicação entre sinais negativos. Então, ficou mais. Ponto com. Ó, gente, aqui tem um errinho, aqui é 2. Aqui é 2, aqui é 1. É 6.671,2. Vou até botar aqui, ó. Se vocês quiserem colocar os valores diretos, 6.671,2. E esse outro 4 menos 4.155,9. Quando subtrair,
tá aqui, ó, ΔH é igual a menos 200 por 2.000, 2.515,3 kJ de energia que ele dá ali. E eu vou lá e marco a letra B. Rápido, simples e fácil. Se você já quiser multiplicar os valores em cima e só substituir aqui, vai dar a mesma coisa. Substitui 6.671,2, aí menos, o outro menos, né? 4.155,9. Então, menos 6.671,2 mais 0,9. Então, subtrair vai dar 2, 5. Pronto. Nas duas formas. Então, fica a critério de vocês escolher um método ou uma técnica. Para ter uma borracha bem aqui para ela apagar, assim. Uma questão de coisa. Opa! E aí, gente, entendido? Tá todo mundo compreendido? Dúvidas, choros, questionamentos ou só alegrias? Para mim, por enquanto, é só alegria.